Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Daniel. Eu sou o Davi. E eu sou o Cauã. Nós somos estudantes do curso de Economia da Universidade Federal do Estado do Acre, UFAC, e iremos falar sobre os principais traços do pensamento sociológico de Max Weber. Esse é um projeto da matéria de Introdução às Ciências Sociais do nosso professor Dr. Porfírio. Max Weber, um dos grandes nomes da sociologia, fez uma crítica importante ao jeito como a ciência vinha estudando os indivíduos. Até então, muitos pensadores tentavam generalizar as ações humanas, quase como se fossem leis naturais, pragmatizando o comportamento das pessoas. Weber dizia: não dá para entender a sociedade só olhando números ou padrões frios. É preciso compreender o sentido que cada pessoa dá às suas ações. É aí que entra o conceito de ação social, quando alguém age levando em conta os outros, ou seja, quando a ação tem significado dentro de um contexto social. E junto disso, a ideia de ação compreensiva, que é justamente tentar entender o porquê daquela ação, o sentido que ela carrega. Para organizar esse estudo, Weber classificou 4 tipos de ação social. A ação tradicional, que é quando você segue por costume, porque sempre foi assim, como seguir uma tradição familiar ou uma tradição religiosa. A ação afetiva, quando seguimos pelas emoções, como agir por raiva ou por paixão. E a ação racional com relação a valores, como quando seguimos princípios ou ideias, mesmo sem vantagem prática, como lutar por justiça ou algo que achamos correto. E a ação racional com relação a fins, quando calculamos meios e resultados para alcançar um objetivo específico, como escolher a rota mais rápida no trânsito, a melhor maneira de chegar em algum canto e os melhores resultados perante aquela situação. Essas categorias mostram que nossas atitudes não são só individuais, mas carregam significados sociais. E é isso que Weber defendia. A sociologia deve buscar compreender o sentido das ações e não vou apenas reduzi-las a estatísticas ou fórmulas, ou números, ou gráficos, mas sim entender o sentido daquela ação e o resultado que ela tem no meio social. Olá a todos. Hoje eu vou apresentar um dos conceitos mais famosos de Max Weber. Está no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Diferente de outros pensadores da época, como Karl Marx, por exemplo, que diziam que a economia moldava a sociedade, Weber defendeu a ideia inversa. Ele percebeu que fatores culturais e religiosos foram fundamentais para o surgimento do capitalismo moderno. Ao analisar a Europa, Weber notou que os países onde o capitalismo mais prosperava eram de maioria protestante, principalmente os de vertente calvinista. Mas qual era a ligação entre a religião e o dinheiro? A resposta está em 2 conceitos centrais: a doutrina da predestinação e a ideia da vocação. Os calvinistas eles acreditavam que Deus já havia escolhido desde o nascimento quem seria salvo e quem seria condenado. O homem não podia mudar isso. Isso gerava uma angústia enorme nas pessoas. Para buscar um sinal de que eram escolhidos por Deus, eles passaram a enxergar o sucesso no trabalho como esse reflexo da graça divina. É aqui que entra a vocação. O trabalho deixou de ser apenas uma necessidade de sobrevivência ou um castigo e passou a ser visto como um dever moral e religioso. Servir a Deus significava ser o melhor profissional possível. Somando isso, a ética puritana condenava a ostentação, a preguiça e o luxo. O dinheiro não devia ser gasto com futilidades, mas sim guardado e reinvestido no próprio negócio. Weber concluiu que essa combinação de trabalhar incansavelmente como um dever divino e acumular capital para reinvestir gerou o que ele chamou de espírito do capitalismo, uma busca racional, disciplinada e sistemática pelo lucro, que acabou impulsionando e moldando o sistema econômico moderno em que vivemos hoje. Olá, hoje eu vou falar sobre 2 conceitos criados por Max Weber: os tipos de dominação legítima e o desencantamento do mundo.
Primeiro, Weber queria entender por que as pessoas obedecem a alguém que está no poder. Para ele, isso acontece quando esse poder é visto como legítimo. Ele identificou 3 formas principais de dominação. A primeira é a tradicional, que acontece quando as pessoas obedecem porque aquilo faz parte dos costumes e das tradições. É o caso das monarquias, por exemplo. A segunda é a carismática, que surge quando um líder conquista as pessoas pelo seu carisma, pela sua personalidade ou pela confiança que transmite. E a terceira é a racional legal, que é a mais presente no mundo atual. Nela as pessoas obedecem às leis, às regras e às instituições, e não a uma pessoa específica. É assim que funcionam os governos, os tribunais e muitas organizações. Além disso, Weber fala sobre o desencantamento do mundo. Com o avanço da ciência e da burocracia, as pessoas passaram a explicar cada vez mais as coisas pela razão e pelo conhecimento científico, e menos por explicações mágicas ou religiosas. Por isso, Weber dizia que o mundo moderno ficou mais racional e organizado, mas também perdeu parte daquele sentido de mistério e encantamento que existia no passado. Agora vamos ver se o conteúdo ficou bem fixado. Davi, como a ideia de vocação no protestantismo se transformou em uma engrenagem para o trabalho no capitalismo atual, moderno? Excelente pergunta, Daniel. Para os puritanos, a vocação significava que Deus chamou cada pessoa para cumprir uma tarefa no mundo através do seu trabalho. Trabalhar com dedicação, disciplina e sem preguiça virou um dever moral. Como eles também não podiam gastar o dinheiro com luxo ou ostentação, o resultado foi o acúmulo de capital e o reinvestimento constante. Essa mentalidade de buscar o lucro de forma racional e disciplinada virou a engrenagem perfeita para consolidar o sistema capitalista. Vamos lá, Cauã, vamos ver se você também compreendeu o assunto trabalhado. Cauã, no mundo de hoje, onde a ciência e a tecnologia explicam quase tudo, você acha que o desencantamento do mundo que Weber previu se concretizou totalmente? Com certeza, Daniel. O desencantamento do mundo é justamente esse processo, onde as explicações mágicas, sagradas e religiosas perdem espaço para o pensamento racional e científico. Hoje, se algo acontece, buscamos causas biológicas, físicas ou econômicas, e não milagres. Mas embora a nossa sociedade seja altamente técnica e burocrática, o ser humano ainda busca sentido na vida, o que faz com que a religião e a espiritualidade continuem existindo, mesmo que em um mundo muito mais racionalizado. Daniel, Weber foca muito no indivíduo, porque para ele a ação social é o verdadeiro objeto de estudo da sociologia? Sim, meu amigo Davi, porque Weber defendia uma sociologia compreensiva. Para ele, a sociedade não é só uma estrutura externa que nos esmaga, ela é feita de pessoas vivas. O sociólogo precisa entender o sentido que as pessoas dão às suas próprias ações. Uma ação só é social se o indivíduo leva em conta o comportamento dos outros na hora de agir. Então, para entender as grandes instituições, como o Estado ou a economia, nós precisamos primeiro compreender as motivações individuais que constroem tudo isso. Cauã, pensando nos líderes políticos e grandes influenciadores digitais da atualidade, como podemos identificar características da dominação carismática neles? Davi, Weber acreditava que a dominação carismática é baseada na devoção afetiva a uma liderança por causa de suas qualidades extraordinárias ou heróicas. Na política e nas redes sociais, vemos isso claramente. As pessoas não seguem um líder ou um influenciador apenas por causa de leis ou tradições, mas porque acreditam cegamente na narrativa, no carisma e no poder de inspiração daquela pessoa. O perigo, como Weber apontava, é que esse tipo de poder é muito instável, pois depende da manutenção constante dessa fé e do entusiasmo dos seguidores. Daniel, dentre os 4 tipos de ação social propostos por Weber, qual deles você acha que mais predomina no nosso comportamento como estudantes universitários hoje? Excelente pergunta, Cauã. No contexto da faculdade, predomina fortemente a ação racional com relação a fins. Nós organizamos o nosso tempo, estudamos para as provas e entregamos este vídeo no prazo porque temos um objetivo claro e calculado: conseguir a nota, passar de período e obter o diploma para entrar no mercado de trabalho. Existe toda uma lógica de custo-benefício e eficiência envolvida.
que é a cara do mundo moderno racionalizado que Weber descreveu. Davi, Weber aponta a burocracia como a forma mais eficiente de dominação racional legal. Mas quais seriam os pontos negativos dessa burocracia na sociedade? Embora a burocracia traga previsibilidade e regras claras, Weber alertava para o perigo da jaula de ferro. A burocratização excessiva torna a vida social fria, impessoal e extremamente rígida. As instituições passam a focar tanto nas regras e nos processos burocráticos que esquecem as necessidades reais humanas. O indivíduo perde sua autonomia e criatividade, virando apenas mais uma engrenagem em um sistema técnico e sem alma. Bem, com isso, encerramos nossa atividade, que procura abordar sobre alguns tópicos de pensamentos do Max Weber. Muito obrigado por sua atenção.